A gente vai continuar aqui as nossas reflexões e hoje eu já vou começar direto lendo o texto bíblico com vocês. Então, se você puder abrir junto comigo no livro de Levítico, no capítulo 25, eu vou começar a ler a partir do versículo 8. Então, Levítico 25, a gente vai começar a ler a partir do versículo 8. É aquele livro que geralmente o pessoal não prega. Levítico é meio difícil você ver alguém usando Levítico para pregar, né? Tem gente que faz isso, verdade. Levítico 25, versículo 8. A gente vai ler do 8 em diante. Então, presta atenção aqui na leitura comigo. Contem 7 anos sabáticos, 7 vezes 7 anos, no total de 49 anos. Então, no dia da expiação do ano seguinte, façam soar por toda a terra um toque longo e alto de trombeta. Consagrem esse ano, o 50º ano, o ano 50, como um tempo de proclamar a liberdade por toda a terra para todos os seus habitantes. Será um ano de jubileu para vocês, no qual cada um poderá voltar à terra que pertencia a seus antepassados e regressar ao seu próprio clã. O 50º ano será um jubileu para vocês. Nesse ano não semearão os campos, nem ceifarão o que crescer espontaneamente, nem colherão as uvas dos vinhedos não podadas. Será um ano de jubileu para vocês e deverão mantê-lo santo. Comam o que a terra produzir espontaneamente. No ano do jubileu, cada um poderá retornar à terra que pertencia a seus antepassados. Muito bem. Gostaria de orar, se você puder me acompanhar. Pai amado, a gente agradece, Deus, pela revelação que o Senhor faz no texto bíblico, que assim a gente pode saber quem você é, que o Senhor não permaneceu distante, alheio a nós, mas está conosco e escolheu ficar acessível por meio do texto bíblico. A gente te agradece por isso. Então, nessa tarde, Deus, o que a gente pede é que esse texto que é acessível, que a gente pode ler e que a gente pode chegar até você por meio do texto, que a gente consiga entendê-lo melhor. Pai amado, nos ajuda a entender melhor o texto, para que a gente entenda melhor quem você é, e sabendo quem tu és, Pai, que a gente possa entender quem o Senhor quer que a gente seja. Isso, Deus, é o que a gente pede em nome de Jesus, amém. Isso daqui que a gente acabou de ler é o mundo de pernas para o ar no antigo Israel. Se você quer pensar no mundo de ponta cabeça, se você quer pensar no avesso do mundo, se você quer pensar como as coisas funcionavam ao contrário no período de Israel, esse texto é o texto para o qual você tem que voltar sempre. É esse texto do capítulo 25 do livro de Levítico que de modo mais claro isso é mostrado para nós, isso é mais explícito aqui. Por que isso daqui é um mundo de pernas para o ar? Porque a lei de Moisés está dizendo para o povo de Israel: vocês serão diferentes dos povos ao redor de vocês. Aliás, vocês vão ser meio que o contrário dos povos ao redor de vocês. Vocês vão começar a contar os anos. Vocês vão começar a contar os anos. E quando chegar no ano 50, toda vez que bater o ano 50, vocês vão poder retornar à terra dos seus antepassados. Foi o que a gente acabou de ler. Tá, o que isso significa na prática?
Isso significa na prática que se você perdeu a sua terra por algum motivo, a terra que você perdeu volta para você no ano 50. Se você, por algum motivo, se tornou escravo, você deixa de ser escravo no ano 50. Bateu o ano 50, os escravos são libertos, voltam para suas famílias. As terras que eventualmente eu perdi, porque eu tive uma crise financeira, porque os gafanhotos comeram tudo, porque teve um incêndio e consumiu a plantação, e aí para poder sobreviver, eu vendi as minhas terras no ano 50, a terra volta para mim. Se eu me tornei escravo no ano 50, eu deixo de ser. Isso é o contrário de todas as nações ao redor que funcionam e prosperam escravizando uns aos outros. Escravidão era o comum da antiguidade, era o normal. Escravidão era a regra. No povo de Israel, não. No povo de Israel, escravidão, no máximo, escravidão é um mal necessário que tem data de validade, tem data para acabar. É o contrário dos povos vizinhos. Deixa eu explicar melhor para você como é que isso funcionava, para você entender bem. Sabe um monte de música que a gente canta para fazer Deus chover? Já percebeu que a gente tem um monte de música que fala de chuva? Para quem mora no Amazonas, essas músicas não fazem muito sentido, chove todo dia. Todo dia chove. Para quem mora em Manaus, para quem mora em Belém, todo dia chove e tem horário marcado para chover, ali no finzinho da tarde. Entre 4 e 6 horas da tarde, todo dia chove. Para quem mora em São Paulo, ficar pedindo para Deus fazer chover, cara, Deus faz chover, mas não faz chover muito, porque vai ter enchente, vai virar trânsito. Para quem mora, de repente, em Teresópolis, Deus faz chover não. Faz chover não, que já está muito complicado, Deus. Por que a gente canta tanta música para Deus chover? Para Deus fazer chover? Porque a linguagem da chuva, ela é comum no Antigo Testamento. A chuva, ela é importante no Antigo Testamento. E por que a chuva, ela é importante no Antigo Testamento? Porque diferente de você, que vai ser enfermeiro, que vai ser médico, que vai ser desenvolvedor de software, que vai fazer engenharia da computação, vai ser advogado. Eu não sei qual que é a profissão que você quer. Professor, professora, líder de torcida organizada do Flamengo. Não, brincadeira, não estou provocando não. Não estou provocando não, é brincadeira, é brincadeira, é brincadeira. É brincadeira, é brincadeira. Segue o líder, fogão na frente. Eu não sou botafoguense, eu só tô tirando um pouco de onda, porque o flamenguista, mesmo quando está na 7ª colocação, acha que é líder. É um negócio impressionante. O meu time, eu torço por aquele que o Daverson fez um gol importante no Flamengo, não sei se vocês conhecem. Mas falando sério agora, eu não sei qual vai ser a sua profissão, mas muito provavelmente, você não vai trabalhar com plantação. Muito provavelmente você não vai trabalhar lidando com agricultura. O agro é pop, mas não é para nenhum de nós, né? Então, a maioria de nós não vai trabalhar com agro. Agora, para essa galera que estava lendo esse texto, nesse período, no Antigo Israel,
90% da turma ia trabalhar com agro. Os outros 10 é pesca. Quando eu falo agro, é assim, plantação e gado, tá? Os outros 10% é pesca, artesanato. É o cara que vai ser músico, é o cara que vai ser sacerdote. Agora, 90%, cara, era enxada, carpir lote, cuidar de ovelha. Para esse cara, chuva faz todo sentido do mundo. Ele precisa de chuva para o trabalho dele. Por isso que a gente canta tanta música de chuva. Por isso que chuva é uma coisa frequente na vida do Antigo Testamento. Tá? É uma sociedade agrária, é uma sociedade agrícola. A turma precisa de chuva. Precisa de chuva e precisa também de terra. Se você está numa sociedade agrária, se você está numa sociedade agrícola, chuva é importante, agora terra também é importante. E aí o que acontece? Se você já leu o livro de Gênesis inteiro, ó, não estou falando da Bíblia inteira não, estou falando só do primeiro livro, ó. Não estou exigente. Se você já leu o livro de Gênesis inteiro, você já deve ter percebido que Deus vai abençoando a família de Abraão, a família de Isaac, e todo mundo ali é meio que próspero, semi-rico ou rico, tem um monte de ovelha. Jacó, quando vira pobre, vai trabalhar com Labão, as ovelhas dele reproduz mais que as outras. Lembra disso? Livro de Gênesis, o tempo todo o pessoal tem terra, o pessoal tem gado, o pessoal parece rico, né? Vocês lembram como que o livro de Gênesis termina? Basta uma seca para Jacó, que tinha um monte de gado, ele e a família inteira dele passar fome e mendigar lá para o faraó. A história de José, foi vendido pelos irmãos, interpreta o sonho do faraó, e aí os irmãos voltam, não sabem que José é José. Lembra disso? Lembra dessa história? Finzinho de Gênesis. O que é aquilo? Aquilo é o seguinte: num mundo agrícola antigo, que você não tem pesticida, que você não tem melhoramento genético de plantas, seleção. Ô Vitor, analfabético, seleção das melhores sementes para plantar as melhores plantas, isso é o melhoramento genético. Você não tem nada disso no mundo antigo. Você é frágil em relação às mudanças climáticas, você é frágil em relação às pestes e pragas, você é frágil em relação a eventuais invasões da sua terra. Assim, ó, você perde a tua terra. Basta uma seca para que um homem rico passe fome. Esse é o contexto dessa galera. Basta um período de seca, aí o cara ora, bota o joelho no chão, faz chover, precisa da chuva, porque basta uma seca para o cara que era rico e mendigar ali com o faraó, tá? E aí o que acaba acontecendo? Alguns desses caras que são ricos, que têm muita terra, que têm muito gado, que têm uma boa plantação, uma fertilidade, a vida acontece, cara. A vida acontece e tem um incêndio na plantação, tem uma praga de gafanhotos, tem um exército de um outro povo que invadiu. Cara, tem uma falta de chuva. Tem uma safra que não tem o tal do melhoramento genético, então tem safra que vem boa, tem safra que vem ruim. Ixi, eu tinha um pomar aqui, nessa temporada só veio fruta bichada. O que acontece? Para você não morrer, para sua família não morrer, você vai bater lá na porta do vizinho, ou você vai peregrinar quilômetros e quilômetros, você vai longe para encontrar alguém que aceite plantar na sua terra
e sustentar você e a sua família por algum período. Ele vai arrendar a sua terra, talvez ele compre a sua terra. E você que antes era um dono de terras, agora você perdeu. Ou então, não basta você arrendar a tua terra, não basta você perder a tua terra. Pode ser que você tenha que vender o seu próprio trabalho, e aí você se tornou escravo. É aquilo que na escola você aprende como escravidão por dívida. Lá na aula de história, na história antiga, você pega lá a Antiguidade Oriental, você estuda os diferentes povos, egípcios, fenícios, lembra disso lá na escola? Então, pois é, ali naquele meio tem uma hora que alguém te ensina que existe uma tal de escravidão por dívida. Por que a escravidão por dívida acontece? Porque deu zica na plantação, cara. Deu ruim. Eu plantava, mas deu ruim. Deu ruim, eu fui pedir ajuda, e para não morrer, para minha família não morrer de fome, eu viro escravo. Foi assim que os israelitas viraram escravos do faraó no final de Gênesis, e a gente entra em Êxodo com o pessoal escravo do Egito desse jeito. O que a lei de Moisés está dizendo para esse povo? Beleza, salva quem precisa salvar. O cara precisou arrendar a terra, pega a terra dele, planta, sustenta essa família, não tem problema. Ele precisou vender o trabalho dele, aceita o trabalho dele, salva essa família, não deixa essa família morrer. Mas só até o ano 50. A hora que chegar o ano 50, você tem que libertar todo mundo, porque nessa terra israelita não vai ter israelita, irmão, como escravo para sempre. Tem data de validade. E nessa terra que eu levei vocês, é a terra prometida, tudo mais, não vai ter gente com muita terra e gente sem terra nenhuma. O ano 50 zera o jogo. Todo mundo volta para sua terra original, e aquelas terras que foram distribuídas entre as famílias, voltam a ser das famílias originais, porque todo mundo vai ter um pedaço de terra, alguns um pouco mais, outros um pouco menos, mas ninguém vai ter muita terra, e não vai ter gente sem terra nenhuma para trabalhar. Isso daqui, economicamente falando, é o contrário de todos os povos vizinhos, é o mundo de pernas para o ar. Na prática, isso daqui acontecia da seguinte maneira. A gente tem a nossa porção de terra, não muito grande. Temos ali 8 cabras que dão leite para a gente. Então não falta leite para a gente, tem ali umas 8 cabras que dão leite para a gente. A gente tem umas ovelhas que a gente vende a lã, mas de vez em quando a gente abate um cordeiro para dar uma festa. A gente tem uma plantação de trigo que a gente usa para fazer os pães. E hoje eu estou bem analfabético mesmo, eu ia falar os pães. A gente tem ali uma plantação de trigo e uns silos para armazenar os grãos, não são os grãos, para armazenar os grãos e fazer os pães, é isso que a gente tem. E cara, num dia aconteceu uma tempestade, eu até estou feliz porque está chovendo, a terra vai vir fértil, mas cara, a tempestade veio mais do que devia. Caiu um raio no meio da plantação de trigo. O raio caiu no meio da plantação de trigo, incendiou a plantação, e agora é o seguinte, eu tenho a minha família, e eu tenho que ir lá bater na porta do vizinho. O garoto tem 4 anos, o pai tem 20 alguma coisa, 26, 27, garotinho 4 anos, pai com 26, 27, vai lá bater na porta do vizinho,
negocia, e quando fala de vizinho aqui, eu estou falando de muitos quilômetros de distância, zona rural, fazendas e fazendas e fazendas de distância, e o vizinho fala, tudo bem, vem trabalhar comigo, eu sustento a sua família. Vem trabalhar comigo, eu sustento a sua família, você não precisa se preocupar. O garoto de 4 anos vê o pai saindo de casa, para salvar a vida da família. O garoto de 4 anos vê aquilo, não entende muito bem, fala, mãe, quando que o pai volta? A mãe chega e fala assim, olha filho, vai demorar um pouco, ele vai ficar um tempo bom fora de casa. Mas quando chegar o ano 50, papai vai voltar. Passa alguns anos, aquela criança fala, agora com 7 anos, ela já começa a entender um pouco melhor. Mãe, quanto que falta para o ano 50? Quanto que falta para o papai voltar? Quando que o papai volta? Não, filho, ainda falta mais tempo, ainda faltam uns bons anos. Mas no ano 50 o papai volta. Aí passam mais uns anos, aquele garoto já tem 14, 15 anos de idade, ele já sabe que não é mais para fazer a pergunta, ele já sabe quantos anos faltam. No coração dele, ele está perguntando, mas ele não quer mais incomodar a mãe dele, mas no coração dele ele pergunta para si mesmo, mãe, quando que o papai volta? Quando que é o ano 50? Quanto tempo falta? Quando ele está ali, talvez com 19 anos, chega o ano 50. Chega o ano 50 e cumprindo a lei, o que acontece? Cadê a trombeta? Cadê a trombeta? Porque hoje sou eu que vou tocar essa trombeta no meio da cidade. Libertação. Hoje o papai voltou. É isso que a gente acabou de ler. Na prática, o que a gente acabou de ler é isso. Chegou o ano 50. É dia de tocar a trombeta, é o dia que o papai volta. É o dia que a família está junta de novo. Não é só uma lei sobre economia. É uma lei sobre tecido social. É uma lei sobre unidade familiar. É uma lei que faz com que o povo de Israel não fosse desumano e cruel como os povos ao redor. É uma lei que pensa nessa criança de 4 anos. Não apenas para que ela sobreviva, mas também para que ela tenha um pai. E para que ela tenha esperança. Igual ontem, um lado triste e um lado bom dessa história. E eu vou começar pelo lado triste. Essa lei aqui, especificamente essa, que faz com que qualquer um veja que Israel é um povo diferente. Caramba, cara, eles libertam os escravos mesmo. Eles devolvem a terra mesmo. Que maluquice é essa? Especificamente essa lei aqui, a gente não tem registro de que um dia ela tenha sido cumprida de fato no antigo Israel. A gente não tem nenhuma história na Bíblia que conte sobre o povo de Israel cumprindo essa lei. No ano tal do rei fulano, foi cumprido o ano 50, o ano do jubileu, para que os escravos fossem libertos e as terras fossem devolvidas. A gente não tem nenhum registro. Pode ter acontecido em algum momento? Pode ter acontecido. Mas em nenhum momento a gente vê isso acontecer. Não tem nenhuma história que conta para a gente sobre isso acontecendo. E quando a gente vai nos profetas, Jeremias, Ezequiel, Isaías, o que os profetas dizem é o seguinte: vocês vão parar no exílio
por causa da idolatria, mas também porque vocês não cumpriram precisamente essa lei aqui. Devolver os escravos para suas famílias, devolver as terras para quem perdeu a terra. Jesus vai chamar isso de um nome bastante específico. Crente é muito preocupado com macumba, né? Crente é muito preocupado com umbanda, candomblé. Tem que ficar mesmo, é uma realidade complicada. Os deuses da idolatria dos povos vizinhos é difícil. Tem que ficar preocupado mesmo. E a gente que é crente, a gente fica preocupado com isso. Tem lá a sua validade. O ministério de Jesus não tinha por perto ali, durante a vida de Jesus, nem umbanda nem candomblé. Mas tinha adoração a Diana, tinha adoração, ou o nome grego dela, Artemis, tinha adoração a Zeus, tinha adoração a Júpiter, tinha adoração a um monte de deuses. E eventualmente a igreja no primeiro século, Paulo, livro de Apocalipse, se preocupam com isso. Às vezes eles se preocupam com a questão da idolatria. Às vezes a própria igreja, a gente crente está se envolvendo ali com culto aos outros deuses. É complicado. Agora, curiosamente, Jesus, quando vai falar de idolatria, ele não menciona os deuses vizinhos. Jesus, quando fala de idolatria, ele fala de um só Deus, Mamon, também conhecido como dinheiro. Devolver o escravo para a família é perder dinheiro. Devolver a terra para a sua família original é perder dinheiro. O apóstolo Paulo fala disso também. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro em si, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro em si, mas é a adoração ao dinheiro que é a raiz da escravidão, do abuso e da ruptura com a lei, com a grande lei que de modo mais explícito diferenciava Israel dos outros povos. Quer ver uma coisa curiosa? Lá no Novo Testamento a gente tem judeus que se converteram ao cristianismo e gentios que se converteram ao cristianismo. Você tem judeus que acreditam que Jesus é o Messias e você tem não judeus que acreditam que Jesus é o Messias. E às vezes eles entram num certo conflito. Tem uma carta em que isso é mais claro, em Gálatas, a gente tem isso de modo bem claro. Ali em Gálatas a gente tem um conflito claro entre judeus que acreditam em Jesus e gentios que acreditam em Jesus. O que os judeus queriam? Queriam que os gentios fossem percebidos como gente do povo de Jesus. Como que você era percebido como gente do povo de Jesus? Circuncisão. É um aspecto da lei. Atos 2, 42 até 47, marca uma outra percepção de quem é o povo de Jesus de verdade. Da multidão dos que creram era um só o coração, eles tinham tudo em comum. Repartiam entre si de acordo com as necessidades que cada um tinha. E por causa disso eles cresciam na simpatia do povo. Eles eram percebidos como o povo de Jesus.
porque o Deus não era Mamon. Tanto melhor seria ser percebido como o povo de Jesus, porque a gente é generoso, do que meramente por uma marca na pele, na carne. Percebeu a diferença de conteúdo e de profundidade aqui? Tem gente achando que eu vou ser percebido como o povo de Jesus, porque Jesus era judeu, os judeus eles se circuncidavam, então tem que se circuncidar também. E a igreja de Atos está se comportando de uma outra maneira. A gente vai ser percebido como o povo de Jesus, porque Jesus era generoso, e a gente vai ser generoso também. Percebeu a diferença de impacto que isso provoca no mundo? E percebeu como isso é um mundo de pernas para o ar? Muda a época, a essência segue a mesma. Alguns de nós somos seduzidos pela ideia de que a verdadeira marca de ser um povo de Jesus é que eu sou filho do rei e eu vou prosperar. E um dia, no contexto carioca aqui talvez, eu saio da comunidade e vou morar na Barra. Porque eu sou herdeiro da promessa. Já ouviu esse papo? Eu troquei o meu Polo 2013 por um Corolla Cross Zero. Isso é marca de ser herdeiro de Deus. Uma parte do que dizem a respeito da marca do que é ser povo de Deus, para muita gente, é sair daqui e ir para a Zona Sul, talvez. Já ouviu esse papo? Mamon. O nome disso é Mamon. E a parte triste da história, daqui a pouco eu vou falar do que fica bom, tá, gente? Tá chegando. Calma. Mas a parte triste da história é que sim, é importante a gente se preocupar com a idolatria. Que pertinho tem uma igreja católica carismática. O que os caras são marianistas, que eles falam de Maria, cara, é barra. Sim, a gente tem que se preocupar com isso. E a igreja evangélica está muito preocupada em descer além em Maria, em chutar a macumba da esquina, ou em dar o péssimo exemplo de quebrar o terreiro dos outros. O péssimo testemunho. Como que a gente ia se sentir se a nossa religião fosse uma das menores do Brasil e viessem aqui fechar a nossa igreja, tacar fogo nas nossas coisas? Não foi para isso que a gente foi chamado. Mas sim, a gente tem que se preocupar com a realidade de quem crê na Umbanda, no Candomblé, no marianismo. Sim, a gente tem que se preocupar com isso. Mas se enquanto isso nós mesmos somos idólatras a Mamon, e aí, meu? Foi essa que Jesus denunciou. Foi essa que Jesus denunciou. E às vezes, você ir na contracorrente, você denunciar Mamon, você denunciar o amor ao dinheiro, dentro da igreja evangélica, é ser percebido como alguém
rebelde. É nadar contra a corrente. É ser perseguido dentro da própria igreja. Isso não acontece pouco, não. Isso acontece bastante. Você começa a denunciar Mamon dentro da igreja, e você começa a dizer que a gente tem que fazer o que Jesus fez, rapidinho te chamam de rebelde, rapidinho dizem que você está fora da visão. Eu já conheci a igreja aqui o suficiente para saber que não é o caso dessa comunidade local. Está bem claro para mim que esse não é o caso daqui. Mas quando a gente pensa na igreja evangélica como um todo, da igreja evangélica no Rio de Janeiro, a gente começa a denunciar essas coisas. Se não chamam a gente de rebelde, se não dizem que a gente está fora da visão, vão dizer que a gente é comunista, cara. Se tem uma coisa que eu não sou, é comunista. Pelo contrário, eu estou preocupado em fazer o que Jesus faz, para não dar os méritos de cuidar de pobre, precisamente para partido político. Porque a igreja vai onde o Estado não vai, porque a igreja atende quem o partido político não atende, porque a igreja é misericordiosa, onde o partido político só tem interesse por voto. É o contrário. Quando eu denuncio Mamon, eu quero mais é que a ideologia ela caia, ela pereça. Eu quero que a ideologia vá para 7 palmos debaixo do chão. Mas quando a gente começa a falar muito do pobre, quando a gente começa a falar muito de generosidade, quando a gente começa a falar muito de compartilhar, quando a gente começa a falar muito da missão em direção ao necessitado, os idólatras de Mamon rapidamente eles já sacam que estão sob ameaça, que estão correndo perigo, e eles vão falar: socialista, comunista. Não tem nada a ver com partido. Nunca fiz campanha para ninguém e não vou fazer. Se um dia vocês me virem fazendo campanha para qualquer político, pode botar em todas as minhas redes sociais, falso profeta, pode falar. Não é para fazer no dos outros, estou falando de mim. Se um dia vocês me virem fazendo esse tipo de coisa, vocês falam: um dia eu já vi ele pregando contra tudo isso, abandonem esse cara, ele é falso profeta. Pode fazer. Me coloquem em xeque. Me coloquem em xeque. Porque líder evangélico, líder cristão de verdade, não é líder que lidera sobre todo mundo e não tem a quem responder. Só cabeça só manda. Não. Vocês, as igrejas por onde eu passo e a minha comunidade local, são as pessoas a quem eu sirvo. E portanto vocês me colocam em xeque, vocês me fiscalizam. Vocês são a minha liderança num certo sentido. Porque o que eu venho fazer aqui é servir. Agora, vocês estarão num momento, num ponto, ou talvez já estejam, no qual a voz de vocês é a voz contra Mamon. A voz de vocês é a voz de Sifra e de Puá, que fala por quem não tem voz. Para os dois lados ideológicos da coisa aí, eu já disse, não tem só dois. Mas se o pobre, e aí tem o pessoal da esquerda que vai gostar do que eu vou falar, se o pobre não tem voz e precisamos ter voz por ele, agradei a esquerda. O feto também não tem voz e precisamos ser a voz dele, agradei a direita. Lugar de fala, sou de esquerda, não sei o quê. Cadê o lugar de fala do feto? Onde vai estar o lugar de fala do feto? Já foi. Já foi. Perdemos uma criança. Política não redime ninguém. Política não salva ninguém. Política serve aos próprios interesses dos políticos que idolatram, sabe quem? Mamon. Ou tem político morando na comunidade? Não. Eles vão morar em condomínio chique na Barra.
Por isso que uma lei dessa, a hora que cumpre, meu amigo, a hora que cumpre vira um mundo de pernas para o ar. Vamos falar de coisa boa. Um dia, Jesus, no começo do seu ministério, isso está lá em Lucas capítulo 4, depois se você quiser ler. Começo do seu ministério, Lucas narra isso. Jesus, ele entra na sinagoga, e como era costume, ele olha para os jarros que estão ali na frente da sinagoga. Dentro dos jarros que estão ali na frente da sinagoga, das genizás, o nome do jarro era genizá, ele tira um rolo de pergaminho, talvez de papiro, e lê em voz alta. E naquele dia ele lê o rolo de Isaías, no capítulo 61. Naquele rolo de Isaías, no capítulo 61, que Jesus lê é o seguinte: o Espírito de Deus foi derramado sobre mim, e eu vim proclamar o ano aceitável do Senhor, libertação para o pobre, para o preso. O que era o ano aceitável do Senhor que Jesus estava lendo ali, que Isaías se refere? É o ano 50. É a lei de Levítico capítulo 25, é a lei do jubileu. É isso que Jesus estava lendo ali. Quando ele termina de ler, ele olha para a sinagoga e diz assim: hoje se cumpriu essa profecia. Basicamente Jesus está dizendo o seguinte: o ano aceitável do Senhor, quem veio cumprir fui eu. O jubileu, quem veio cumprir fui eu. A libertação, quem proclama sou eu. A liberdade final para todos, quem dá sou eu. E se o nosso coração fica muito apertado, porque Israel nunca cumpriu a lei do jubileu, Jesus cumpriu. Se o nosso coração fica muito apertado, porque a gente olha para a situação geral da igreja brasileira, e a gente vê idolatria a Mamon, e vê mesmo, Jesus liberta de Mamon. Por meio do sacrifício na cruz, da ressurreição ao terceiro dia, Jesus traz salvação para todos nós. Santidade também. E ao fazer isso, ele levanta um povo, que é povo verdadeiro, restaurado pelo sangue. E um povo verdadeiro restaurado pelo sangue de Jesus, e que vence o pecado, como Jesus venceu no terceiro dia ressuscitando. Esse povo, ele avança resiliente e resistente às tentações religiosas e seculares. Tenha nome de evangélico, não tenha. Esse povo que foi alcançado por Jesus resiste e avança, restaura e proclama libertação, é generoso e compartilha. E às vezes, no meio de uma situação geral dos evangélicos, que a gente fala assim: onde essa turma foi parar? A gente encontra igrejas resistentes, a gente encontra igreja de verdade, a gente encontra crentes que são crentes de verdade, gente como vocês, que num sábado à tarde podiam, como o Vitor fazia na idade de vocês, como eu fazia na idade de vocês, podiam estar jogando bola. Mas estão ouvindo aqui um cara meio chato, que fala uns negócios meio complicados às vezes, que erra o plural de pão. Gente como vocês, que são a ponta de lança de um evangelho que salva para a vida eterna, e que também liberta as pessoas do tráfico, do álcool, da vida promíscua,
avança em direção ao pobre e orienta a própria vida, não em torno de enriquecer e ir morar no bairro nobre, nenhum problema em enriquecer e morar no bairro nobre, por sinal. Isso não é pecado. Orientar a vida como se o principal sentido da vida fosse ter uma cobertura na barra, isso é um problema. Tem diferença. Tem diferença. Deus levanta uma igreja verdadeira por meio do Evangelho, que está de fato preocupada com o pobre, cuja orientação da vida está na transformação da vida do outro, na libertação da vida do outro. Porque a proclamação da libertação, lá do ano do jubileu, em Levítico 25, não é só uma lei econômica, é uma lei que mexe com o tecido social, é uma lei de ordem familiar, é uma lei que traz o pai de volta para casa. E tem igreja de verdade, comunidade evangélica de verdade, que nesse momento, nesse sábado, hoje, está indo atrás do cara no boteco e pregando o evangelho, aquele evangelho do Bíblia, sabe aquele cara de terno que andava com a Bíblia debaixo do braço? Ainda existem esses caras. E está indo hoje atrás do botequim fazendo o quê? Levando o pai de volta para casa. Eis a beleza do evangelho. Aqui está a riqueza atrás da qual a gente deveria correr. Gente destruída que agora foi restaurada. Pais que estão voltando para casa. Tem igreja agora, nesse momento, nesse sábado à tarde, chegando nos lugares onde o Estado não chega, levando comida, levando alfabetização, levando capacitação profissional. Tem igreja fiel. Quem faz isso é Jesus. É o próprio Jesus que orou para que isso acontecesse. E você acha que não ia acontecer? É claro que acontece. E mais que tudo isso, igreja de verdade levando a esses lugares a mensagem do Evangelho que redime, que transforma e que dá a vida eterna. Por que eu deveria orientar a minha vida em torno de uma cobertura na Barra da Tijuca, se uma mansão celestial me aguarda na eternidade? Para desfrutar 5, 10, 15 anos com vizinhos que eu nem vou conhecer, porque apartamento de gente rica é assim, tá, gente? Os vizinhos nem se falam entre si. Para viver lá 10, 15 anos, 20 da minha vida, que eu consegui juntar o dinheiro e comprei a cobertura na Barra, vista para o mar. Para que eu vou orientar a minha vida em torno disso? Se uma mansão me aguarda, não por 10, 15 ou 20 anos, mas pela eternidade, na Jerusalém Celestial. Para quem não acredita na Jerusalém Celestial, o que eu estou falando aqui agora é um mundo invertido, é um mundo de pernas para o ar. Mas o que eu estou falando aqui agora não muda só o futuro, não é só a nova mansão celestial que me aguarda, invade também o presente e muda o jeito que a gente vive no presente e muda a realidade das pessoas no presente, quem é alcançado por aquilo que a gente prega. Já que a gente falou um pouco de escravidão, eu queria terminar com uma história dolorida, mas das boas e positivas.
que representam o verdadeiro evangelho vivido no tecido da realidade que restaura famílias e restaura a gente. A escravidão aqui no Brasil, ela foi difícil. Nos Estados Unidos ela também foi, mas foi diferente. A tortura, o trabalho forçado era igual. Mas o evangelho alcançou os escravos mais rápido lá. Então você tinha escravos alcançados pelo evangelho, mas que ainda eram escravos, ainda eram torturados. E no meio da tortura, o que o povo preto americano, no meio da dor, fez, foi o que Jesus faria, o que Jesus mandou fazer. O povo preto americano sendo torturado, o povo preto americano nas plantações de algodão recebendo chicotadas, o povo preto americano, ele deu a outra face. E ele presenteou o mundo, não só os brancos evangélicos, mas o povo preto americano, ele presenteou o mundo. Com canções de amor, com música da mais bonita que tem. O gospel que a gente canta hoje é o gospel que nasceu nos campos de algodão de gente escrava cantando. E de gente cantando o mundo de pernas para o ar. Gente que canta uma música que ela tem tanta profundidade espiritual, que o nome dela vira soul, alma em inglês. E o soul americano, ele nasce do profundo dessa alma. E por isso que eles cantam daquele jeito, cheio de melismas e de vibrato na voz, porque aquilo é o choro de quem está num campo de algodão, mas espera por uma grande mansão. E você vê ali naquelas canções, no que eles chamam de Negro Spirituals, as canções espirituais dos negros, um anseio por esse dia que a mansão chega. Tem uma delas que diz: eu tenho uma mansão, e ela está logo ali, depois daquela montanha, e eu já estou satisfeito porque daqui a pouco eu estou chegando. Ou então, eu sei que eu vou andar, cara, isso é maravilhoso, eu sei que um dia eu vou andar. Hoje eu estou sofrendo, hoje eu levo chicotadas, mas eu sei que um dia eu vou andar por aquele caminho branco ali no céu, na Via Láctea. Algum dia isso vai acontecer. Agora, mais impactante do que tudo isso, é esse povo devolvendo para o mundo que só lhe deu dor, músicas de amor e de esperança, bonitas na melodia, complexas na harmonia, cheia de técnica, mas com uma poesia inigualável. É ver que essas pessoas cantavam algo que não apenas lhes dava esperança para o futuro, mas que mudava também o seu presente. Gente escrava, gente torturada, que dizia assim: ninguém sabe os problemas que eu vi, ninguém sabe, ninguém conhece a minha angústia, ninguém sabe os problemas que eu conheci. Glória, aleluia. Isso é um mundo de pernas para o ar. O poema que diz: ninguém conhece a dor que eu conheci, ninguém sabe a dor que eu senti, deveria terminar com rebeldia, deveria terminar com ódio, deveria terminar com fúria. É isso que o mundo nos ensina, mas a comunidade preta americana evangelizada e alcançada por Jesus Cristo não devolve a dor com fúria e com ódio, devolve a dor com adoração. Isso é um mundo de pernas para o ar. Ninguém sabe a dor que eu conheci, ninguém sabe a angústia pela qual eu passei, ninguém sabe os problemas que eu vi. Jesus sabe.
Glória, aleluia. Isso é um mundo de pernas para o ar. Isso é um mundo invertido. Isso é um evangelho que alcança a realidade, que toca o chão da vida, e que não é só uma mensagem abstrata, uma coisa fantasmagórica, que muda o presente, e que dá esperança até para aqueles que um mundo seduzido por Mamon já dizia: para esses aí não tem esperança nenhuma. Existe boa notícia, existe jubileu, existe libertação. A libertação só está esperando uma coisa para acontecer: a minha e a sua proclamação. Que Deus te abençoe e te dê coragem e intrepidez para proclamar a libertação, a tempo e fora de tempo, mudando a sua história e as histórias de quem entra em contato com você. Essa é a minha oração por você. Eu gostaria de orar. Se você puder baixar a sua cabeça. Pai amado, a gente te agradece por essa tarde, porque o teu texto ele é intrépido, a tua revelação não é domesticada, ela abala as estruturas desse mundo, ela nos leva a um caminho de desafio à cultura, e a gente te agradece, Deus, porque mesmo a gente sendo frágil, mesmo quando a gente tem medo de levar a cabo a profundidade que a tua palavra convida, não é pelas nossas forças, nem pelos nossos braços que tudo isso acontece, é o Senhor quem faz. E para nós, Deus, isso é motivo de profundo agradecimento. Pai, eu quero te pedir especialmente pela IEC Lins aqui, pelos adolescentes, pelos jovens, pelos pastores, pelos líderes. Derrama uma unção aqui, de uma igreja que é percebida como povo de Deus, porque ela faz jubileu acontecer, onde ela toca. Pai amado, capacita os jovens, capacita os adolescentes, os líderes, cada um deles, para que transformação aconteça por onde eles passem, para que essa igreja aqui, como é a tua verdadeira igreja ao redor do mundo, responda à perseguição com cânticos de amor e de esperança. Que seja assim com cada um de nós, com toda a sua igreja. E assim, Deus, que em nome de Jesus milagres aconteçam. E Aquilins, que o amor de Deus nosso Pai, a graça irresistível e incomparável do Filho, a comunhão e as consolações, e o vento impetuoso, intrépido e corajoso do Espírito, seja com cada um de vocês, não apenas nessa noite, mas na próxima semana, no próximo ano, e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém.